As crianças vão para a escolinha? Fazendo um favor, as crianças vão para a escolinha então, por gentileza. Já tem umas lá, vão as demais. E para dar tempo a você, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Por favor, livro de Ruth. Isto, vão lá as criancinhas. Deus abençoe, Deus guarde vocês. Livro de Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute. 8º livro do Antigo Testamento. Você vai lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Capítulo é o número 1. Vamos fazer a leitura de todos os versículos. São 22 versículos. São versículos curtos. Os que encontraram, digam: eu encontrei. Louvado seja Deus pela sua vida, que é um bom leitor de Bíblia. Diz assim, do versículo a seguir: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher chamava-se Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos em Moabe. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. Então Noemi se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi às suas noras: voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos com você ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tendo eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregar contra mim a sua própria mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, uma das noras de Ruth, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi:
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela para que fosse embora. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Aconteceu que ao chegarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: olha, não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Espírito Santo, repita a minha oração, como já fiz com o Senhor esta madrugada, naquela madrugada chuvosa, e ali, meu Deus, de joelhos dobrados, ouvia muito a sua voz. Me usa para a tua glória, Senhor. Foi para isso que eu passei o dia inteiro trancado, separado, somente para ser um instrumento em tuas mãos. Glorifica teu nome. Importa que eu diminua ou o Senhor cresça. Continue falando com a gente, em nome de Jesus, amém. Por favor, pode se assentar. Peço a gentileza de toda a sua atenção. Não me leva a mal, porque às vezes se você ficar conversando, você vai tirar a atenção de quem não está conversando. O livro de Ruth, subtítulo: na verdade, não sabemos ao certo quem foi o escritor desse livro. A maioria dos estudiosos, eles atribuem a Samuel o autor desse livro, porque a linguística desse livro é a mesma linguística do livro de Samuel. Este livro, ele foi escrito no período mais turbulento, tribulado da história da nação de Israel, conhecido como o período dos juízes. Foi um longo período de mais ou menos 350 anos, que iniciou-se depois da morte de um grande líder por nome de Josué, e só se terminou esse período de tribulação com a coroação ou início do reinado do rei Saul. Nesse tempo, esse povo aqui, a nação israelita, eles alternavam a sua vida, eles oscilavam a sua vida
como uma gangorra. Uma hora a vida de obediência a Deus da parte deles estava no alto, outra hora a rebeldia deles ao Senhor estava embaixo. Era uma vida espiritual oscilante. Se os irmãos estudarem o livro de Juízes, os irmãos vão ver que quando eles desobedeciam ao Senhor, rebeldia contra o Senhor não permitia nascer suas plantações, e as que nasciam, o Senhor permitia os amalequitas, os inimigos, saquear tudo. E quando eles se consertavam, o Senhor abençoava a colheita. Esse povo estava nessa situação ainda. Eles oscilavam entre a sua rebeldia contra Deus e a sua volta para Deus. Na verdade, a volta para Deus da parte deles era superficial, pois o povo, infelizmente, só buscava Deus para se ver livre das suas angústias. O povo só buscava Deus para se ver livre dos seus sofrimentos, suas doenças, seus problemas. Mas logo que Deus trazia com mão poderosa o livramento, esse povo, eles voltavam a se rebelar contra Deus. Era uma vida de obediência e rebeldia oscilante, gangorra. O povo buscava a Deus por aquilo que podia receber da parte de Deus, mas não estavam de maneira nenhuma interessados em Deus. Eles não queriam Deus, eles queriam apenas as bênçãos de Deus. Infelizmente, com sangue na alma, com sangue no coração, com dor, é o que a gente vê nos dias de hoje em várias denominações evangélicas. As pessoas, não é o teu caso, não querem Deus. Elas querem apenas as bênçãos de Deus. Elas querem apenas que Deus solucione o seu problema de casamento. As pessoas, elas não querem Deus, querem apenas que Deus prospere, dê bastante dinheiro. As pessoas não querem Deus, elas querem que Deus cure, sare, que Deus resolva seus problemas, que Deus, no estalar de dedo, dá um jeito nas atrapalhadas que elas fizeram. O capítulo de número 1 do texto em apreço, cujo acabamos de ler, o verso de número 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém, e um homem de Belém saiu a habitar na terra de Moabe, junto com sua mulher, 2 filhos. Que facilidade, que facilidade. Então, nos dias em que os juízes estavam julgando, estava uma baderna, houve fome na terra de Belém, e habitava ali um homem, Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, e junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion. O versículo 1, se os irmãos estudarem ou procurarem o que aconteceu, o versículo 1
está nos mostrando que uma crise, ela havia chegado em Belém. O nome Belém significa casa do pão. E em Belém, onde morava Noemi, onde morava com o seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, chegou a fome em Belém, a escassez em Belém. Em Belém começou a faltar alimento. Os celeiros das casas em Belém, eles começaram a se esvaziar-se. Por quê? Tudo porque o povo, conhecedores de Deus, afastou-se de Deus, e eles passaram agora, irmãos, a adorar os ídolos de Moabe. Moabe estava a mais ou menos 80 quilômetros de Belém. Moabe vem da descendência de Ló, os moabitas. Então este povo, eles se afastam de Deus, eles passam a adorar os ídolos de Moabe. Lá na frente eu te falo que ídolo é. Então Deus, vendo isto, Deus faz o quê? Deus aplica a disciplina no povo. Ou seja, Deus entra com Deuteronômio 28:15. Por desobedecer a Deus, a maldição vieram sobre eles. Então, Deus, ele teve de disciplinar o povo. E até mesmo em Belém, por incrível que pareça, os que eram tementes a Deus, porque tinham lá os tementes a Deus, eles tiveram de sofrer por causa daqueles que conheciam Deus e inclinaram para adoração a ídolos. Preste atenção nessa introdutória. Assim acontece com a gente. Às vezes, irmãos, passamos por sofrimento por causa da desobediência a Deus de pessoas que estão à nossa volta. Como diz a palavra lá fora, nós não temos nada a ver com peixe, mas acabamos de comprar o peixe por causa dos outros. Lembra Jonas? Por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros quase morreram afogados no mar. Então em Belém tinha pessoas tementes. Porém, por causa daqueles que conheciam e desobedeciam, Deus mandou a disciplina sobre todo Belém. Às vezes vem uma chuva de granizo e pega a tua casa e fala: meu Deus. Aí Deus fala: é porque a tua casa está junto com esse ímpio, com esse crente rebelde, desobediente. É muito sério essa introdutória, mas seríssimo mesmo. Então, ou seja, Elimeleque, junto com Noemi e junto com seus 2 filhos, dava uma bênção em Belém. Mas alguns começaram a entrar pelo trilho da rebeldia. Porque escute, você sabia quem é que mais peca nesse mundo? Não é o ímpio, porque o ímpio não conhece a verdade. O pior pecado que tem é do crente, porque o crente sabe que não pode pecar e peca. Você sabia disso ou não? Por isso que a Bíblia diz: é melhor que você não conheça a verdade do que conhecer e não praticar. Porque aquele que conhece e não pratica é como a porca lavada que voltou para a lama e o cão que voltou a comer o próprio vômito. Pedro fala isso. É sério. Então, se eu sei que A é A e eu temo que A é B, Deus fala: você está pecando mais que aquele ímpio lá, mais do que aquela prostituta, mais do que aquele drogado, você imaginar. Porque enquanto não se conhece a verdade, Deus não te toma por culpado pela inocência. Mas a partir do momento em que eu conheço a verdade, meu irmão, aí, meu amigo, a responsabilidade é outra.
Por isso que ser crente não é para coisa de criança, de maneira de dizer. Crente é para caba macho mesmo e mulher feroz, porque ser crente Maria Mole está cheio por aí. Eu estava conversando com a pastora hoje, falei: pastora, ali é crente, dá uma olhada. Irmão, uma mundana perdia para ela na roupa. Deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida. Então, voltando aqui, o texto diz que Elimeleque, marido de Noemi, então ele decidiu o quê? Bom, está tendo fome em Belém. Ele decidiu tirar a sua família de Belém e foram morar em Moabe. Detalhe, Moabe era uma terra idólatra e Elimeleque sabia. Moabe, eu já disse, ficava uns 80 quilômetros a oeste de Belém. Eu já disse, repito, os moabitas eram descendentes de Ló. Aí eu falo, eles eram adoradores de Camós, um deus a quem, sabe o que faziam? Um deus a quem faziam sacrifícios vivos queimados com humanos. Eles lá em Moabe pegavam a pessoa e ofereciam um demônio, queimava a pessoa viva, criança de peito, pequeno, adulto, ancião, que você imaginar. Olha para onde Elimeleque levou sua família. Olha para onde Elimeleque leva seus filhos e leva sua esposa. Verso 2 diz assim: este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Igreja, Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, fugiram de Belém e foram para Moabe. Ou seja, Michael, eles fugiram da crise em vez de enfrentá-la. Eles estão fugindo do problema em vez de encarar. Elimeleque, em vez de enfrentar o problema, cata a sua família sem orar a Deus e vai para um lugar totalmente contaminado. Porque uma pessoa que toma decisão sem oração acaba pisando no lamaçal da vida. Aí do versículo 3 ao 5 nós lemos o texto, nós lemos, mas para ganhar tempo, lá em Moabe, Elimeleque, Malom e Quilion morreram. Morre o marido de Noemi, morre os 2 filhos de Noemi. E com isso então Noemi ficou o quê? Viúva, pobre, sem filhos, sem marido, em uma terra estranha. Presbítero Douglas, Noemi sofreu as mais profundas perdas. Sai de Belém sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus: devo ir, não devo ir? Sai de Belém por causa dos bens materiais. Contudo, lá em Moabe, ela perde não apenas os bens materiais, ela perde o mais importante, o marido e os 2 filhos, para a morte. Noemi fica em Moabe, diz o versículo de número 4, você leu comigo, quase 10 anos. E nesse tempo que ela está lá em Moabe, perdas em cima de perdas, tragédias em cima de tragédias. E baseado com a vida de Noemi, eu quero falar com vocês sobre isso. Olhe para a vida com os olhos de Deus. Eu poderia falar sobre
Elimeleque, sobre Orfa, uma das noras de Noemi, sobre Rute também. Eu poderia falar sobre Quilom, Malom, Boaz, mas eu vou usar esta irmã Noemi. E Deus vai falar muito com você. Deus vai falar muito se você veio aqui para ouvir só Deus. Olhando para a vida com os olhos de Deus. Em primeiro lugar, pare de reclamar dos problemas e olhe para as coisas boas que já aconteceram e que estão acontecendo com você. Eu vou repetir, vou pregar tranquilo, não é cajado, chicote, não, nada disso. Pare de reclamar dos problemas e olhe para as coisas boas que já aconteceram na sua vida e que estão acontecendo com você. O versículo 14 ao 17 diz assim: e então de novo choraram em alta voz, ou seja, Orfa e Rute. E Orfa, com um beijo, se despede da sua sogra, volta para as regiões de Moab, porque Orfa e Rute eram moabitas. Porém Rute se apega a Noemi. Disse Noemi no verso 15: Rute, tua cunhada voltou para o povo lá para adorar os deuses, vai atrás dela. Disse Rute: não me insista não para te deixar não. Não me obrigue a seguir ela, porque onde a senhora for, eita que nora, hein? Porque onde a senhora for eu vou. Onde quer que a senhora pousar eu poso. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Onde quer que a senhora morrer eu vou morrer também, e vou ser sepultada. Preste bem atenção. Em Moabe morreram o marido de Noemi. Eu expliquei bem aqui, calmo, para você entender. Os filhos de Noemi, amém? Mas escute, Deus poupou a vida de Noemi. E não basta isso, mesmo assim ela não consegue enxergar Deus cuidando dela. Ela fica reclamando. Ela é uma reclamona que você nem imagina. Noemi, irmão José, Noemi, Davizinho, Noemi não enxergou também, sabe o que? A amizade sincera da sua nora chamada Orfa. Orfa não queria de jeito nenhum deixar ela, mas Noemi falou: vai Orfa, me deixa, vai embora, vai para o teu povo, me larga. Aí Orfa vem dar um beijo, tipo assim: minha sogra, eu estou indo, mas com uma dor no coração que a senhora nem imagina. Noemi não enxergou isso. Outra coisa, Rute, outra nora, se apegou no amor tão grande pela sua sogra e disse: vou onde a senhora for, vou morrer aonde a senhora morrer, onde a senhora pousar eu posso. Era um amor imenso, mas Noemi estava cega para isso, porque ela olhava para a vida nas perspectiva humana, só via problema, só via dificuldade, só via tribulação, cão para todo canto. E Deus trouxe você, a mim também, nesta madrugada chuvosa. Jeová disse: servo, dobre o teu joelho, eu tenho que falar contigo. E eu escutei Deus falando assim: vou levar para minha casa um povo reclamão, um povo que nada está bom. Diga para o meu
meu povo que eu vou levar, para eles começar a olhar as coisas boas que eu já fiz na vida dele. Eles não tinham nada, andava por aí, desculpa a expressão, pé rapado, um chinelo de uma cor, chinelo do outro, enfincado em mão, um pedaço de prego na correia, a pasta de dente chegava a rasgar no meio porque não tinha dinheiro para comprar outra. Era uma tribulação do cão, não tinha uma bicicleta velha para andar, irmão, só vivia comendo pão murcho, vencido, resto de feira. Jeová disse: fala para ele, meu filho, parar de reclamar e começar a ver o que eu já fiz na vida dele. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Prega para o teu vizinho e fala: chega de ser reclamão, nada está bom para você. Se abrir a tua geladeira agora, tem iogurte vencido, porque você abre um pacote de bolacha, abre 2, 3, 4, 5, está lá tudo jogado pelos cantos. Você não tinha sequer um pedaço de pão para comer. Eu também era assim. Então como que eu olho, pastor, para a minha vida com os olhos de Deus? Eu olho vendo o que Deus fez e está fazendo e paro de reclamar. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo está bravo com você, rapaz. Se o café está quente, reclama. Se está frio, reclama. Se está doce, reclama. Se está amargo, reclama. Se está fraco, reclama. Se está forte, reclama. Você não tomava nem água quente. A geladeira está lá com 10 litros de refrigerante, tudo aberto, vencido, sem o gás vencido, e já vai lá e compra outro, nem terminou aquele, e não está bom. Ar-condicionado quentinho no quarto e não está bom, não tinha um ventilador. Aleluia. Noemi não enxergava nada disso na vida dela. Noemi não enxergava que Deus poupou a vida dela em Moabe, podia ter morrido com o marido. Noemi não enxergava que Orfa estava ali, não, minha sogra não deixa a senhora, que o Ruth estava ali, não, vou com a senhora, não, ela não enxergava. Aleluia. Irmãos, tinha coisa boa acontecendo na vida de Noemi, mas Noemi, igreja, Noemi não tem tempo nem disposição para pensar sobre as coisas boas que Deus estava fazendo na vida dela. Deus está mandando dizer para você nessa noite: pare um pouquinho para meditar nas coisas boas. Ei, mamãe, ei, você não queria filho? Olha o filho no teu braço, não está bom? E reclama. Reclama. Então o primeiro conselho é esse, da parte do Senhor para nós: pare de reclamar das lutas, dos problemas, e olhe para as coisas boas que já te aconteceram e estão acontecendo. Escute, se você quiser amanhã comprar 1 quilo de carne, 10 quilos de carne, você compra. Antigamente, meu irmão, era meia dúzia de ovo afiado. Ela não é. Na marmita só ia linguiça. Hoje sobra carne e só ia linguiça, quando não ia só zoião frito. Eu não é. Fora ainda uns garotão aqui, meu irmão, no almoço é só restaurante. Não é negócio de levar a brindada não, rapaz. Mas não está bom. Não está bom. Por quê? Porque não enxerga a vida com os olhos de Deus, enxerga a vida com os olhos carnais, humanos. Bendito seja Deus. Diga para alguém: pare de reclamar dos problemas e olha para as coisas boas que Deus já fez na sua vida. E quantas, irmãos, se for para falar aqui, vai a noite inteira você falando quantas coisas boas. Não é? Você não queria o marido convertido, está aí o maridão, servo de Deus.
dormia e acordava azedo na cachaça. Você não queria a esposa do teu lado, está aí a esposa do teu lado. É ou não é? Vamos correr. Fala para o teu irmão, respira, já passou. Só não fala para você beber água, porque tu pensa que o papai não catou eu aqui, não? O couro comeu de madrugada no meu lombo, que você nem imagina. Eu falei, não, mas essa eu vou entregar também, Jeová. Falei, pode entregar, rapaz. Porque primeiro, para pregar, tem que ouvir o que Deus fala. O couro comeu no meu lombo, irmão. De madrugada estava dormindo. E a chuva, pá, eu, Jesus, não aguento mais. Toma! Falei, bate, pai, porque apanhar do Senhor é melhor. Eu falei, Jesus, é melhor apanhar do Senhor do que receber carinho do diabo. Fala para o teu irmão, é melhor apanhar de Jesus do que receber carinho de Satanás. Segundo, como olhar com os olhos, como olhar para a vida com os olhos de Deus. Segundo, pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você, e veja Deus como aquele que luta por você. Versículo 20 me dá a resposta. Porém, Noemi dizia, olha só o que ela disse para Ruth: não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque com grande amargura Deus tem aí tirado meu esposo e meus 2 filhos. Essas palavras dela. Ditosa eu parti de Belém, porém o Senhor me fez voltar pobre. Noemi, dinheirista do trem. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e me tem afligido. Pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você, e veja Deus como aquele que luta por você. Noemi, Daniel, Noemi pensou que Deus estava trabalhando contra ela e não ao seu favor. Irmão, é possível que a vida tenha levado, quem sabe, você por caminhos difíceis. É possível que a vida tenha levado você por perdas enormes, que só você sabe, por grandes sofrimentos exaustivos. É possível. Todavia, quando você não puder explicar o que Deus está fazendo na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: Deus ama você e trabalha para te abençoar. Sabe por quê? Diga por quê. Porque todas as coisas contribuem para o seu bem. Diga para alguém, por mais que você não está vendo Deus agir na sua vida, por mais que as lutas são grandes, Deus manda dizer: eu te amo ainda assim. É que você não está enxergando. Deus está trabalhando por você. Noturno, diurno, você não está vendo, mas Deus está dizendo aqui: pare de olhar eu como seu inimigo. Eu não estou lutando contra você, eu estou lutando é por você. Eu não estou se levantando contra você, eu estou levantando para te defender. Deus não é o teu inimigo, Deus é o teu maior amigo. Noemi, Deus poupou a tua vida e está falando que Deus te levou para a amargura, hein? Noemi não entendia que, porque lá no final do livro de Ruth você vai ver como Deus deu vitória para esta irmã. Escute uma coisa: Deus não está lutando contra você, Deus está lutando por você, por mim, por nós.
A Bíblia diz que a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e tu a condenarás, e toda língua que se levantará contra ti, Deus vai dar um jeito. Jeová está te dizendo nesta noite. Talvez você entrou dizendo: pastor, mas eu estou em tanta luta, tanta batalha. É Deus pesando. Não, não é Deus pesando a mão. Deus não está lutando contra você. Deus não está matando tua fé. Não é Deus que está te colocando no fundo de um poço. Deus está trabalhando. Deus está lutando por você. A gente não vê. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós ia ver os anjos em batalha, em guerra. Mas a Bíblia já nos diz, a Bíblia Sagrada no Salmo 91 diz: e dará o Senhor ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. É Deus lutando por você, aleluia. A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. É Deus lutando por você. Peste perniciosa nem mortandade assolará você ao meio-dia. É Deus lutando por você. Aí vem Deus ainda para nocautear o capeta. Ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Ei, Jeová está em guerra por esta igreja. Alega teu coração, igreja. Deus luta por aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu, que Ele elegeu, que Ele predestinou. Deus luta pela igreja dele. Pode se levantar o inferno, Jeová, Ele guarda a sua igreja. Recebe esta palavra. Ai, que lebanaia. Ele disse de madrugada: meu servo, eu estou lutando por você. Eu luto pela tua família, eu luto pelo teu ministério, eu luto pela tua chamada, eu luto pelo teu sonho, eu luto pela tua vocação. Saia daqui hoje entendendo: há um Deus onipotente que está lutando por você. Ai fora, Satanás, você vai ser atropelado pela mão de Jeová. Diga para o teu irmão: ai de quem se levantar contra você, vai tomar um tombo. Você não entendeu aí? Quando você sabe que alguém está se levantando contra você, não revida. Dobra o joelho e fala: Jesus está na tua mão. Trate, dá um jeito. O Senhor é Deus de justiça. Eu já vi Jeová tratar de tantos. Ei, você nem imagina. Já vi Deus até matar. E tive o gostinho de ir no velório. Fala para o teu irmão: não mexe comigo, que você mexe com meu Deus. Então, querido, é muito sério isto. Seríssimo. E você tem que parar de olhar para Deus como se Ele estivesse em luta contra você. Comece a olhar para Deus como aquele que luta por você. Por você. Terceiro, como olhar para a vida com os olhos de Deus? Bom, eu tenho que parar de reclamar dos problemas e olhar para as coisas boas que Deus fez na minha vida e está fazendo. Oração respondida, promessa cumprida, porta que se abriu, milagre que aconteceu, coisas boas. Segundo, eu preciso parar de olhar para Deus como aquele que luta contra mim, mas sim entender que Ele luta por mim. Terceiro, como olhar para a vida com os olhos de Deus? Pare. Tá som abençoado, hein, meu filho? Você é uma benção na vida da gente. Não é sério. Não, eu estou puxando sardinha. Tem que dar honra a quem tem honra, meu filho. Não é porque você é meu filho, não. Tem que dar honra. Esse menino saiu de casa cedinho, veio mexer aqui, mexeu aqui ontem, veio aqui hoje, ficou tá aqui, veio debaixo de chuva, 7 e pouco da manhã, está lá debaixo de chuva vindo para cá. Ele cuida desse som, não é porque é meu filho, não. Mas desde 8 anos de idade ele mexe com o som junto comigo. Parabéns, filho.
Eu disse já para Deus, falei, Deus, se faltar esse meu filho, não sei o que acontece. Olha que som. Ei. Está parecendo um templo de 5 mil pessoas dentro. Às vezes até templo de 5 mil pessoas não tem um som desse. Então vamos lá. Como olhar para a vida com os olhos de Deus? Terceiro lugar, pare de limitar o poder de Deus, vírgula, segura aí. Eu sei que você é o crente do glória. Pare de limitar o poder de Deus e jamais perca a esperança do seu milagre. Aleluia, aleluia. O versículo 22 diz assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, chegaram a Belém no princípio da cevada. Aí o verso 12 diz assim: tornai filhas minhas. É o verso 12, eu confundi o versículo. Tornai filhas minhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda quando é que eu disse que tenho esperança? E mesmo que eu tenha esperança, acha que eu vou ter um marido aí dessa noite e vou ter filho? Ruth, Noemi, ela está limitando o poder de Deus. Eu sou muito velha. Porque os 2 filhos tinham morrido. Então ela estava falando para as 2 noras: vão embora, eu não consigo mais gerar filho para vocês serem minha nora. A minha idade é avançada, para mim é impossível. Então Deus está dizendo assim: olha, pare de limitar o poder de Deus e jamais perca a esperança do seu milagre. Jamais perca a esperança que Jesus pode te curar. Jamais perca a esperança, por mais que os médicos falaram impossível você ser mãe, e você é casada no Senhor. Jamais perca a esperança que Deus pode dar um filho no braço, uma filha no braço. Jamais perca a esperança do seu milagre. Noemi perdeu a esperança. Ela achou que a sua idade avançada era impossível Deus agir por um milagre. Quantas vezes você fala: Deus, para mim isso não tem jeito, é impossível, eu não consigo. Quem sou eu para pregar? Não tem estudo. Quem sou eu para ser um empresário? Não sei lidar com isso. Deus, eu vim de uma infância pobre, é impossível. Aí Deus olha e diz: mas vem cá, o que é impossível para você, para mim não é. O que você não pode, eu posso. O que você não tem, eu tenho. O que você não é, eu sou. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor? E Deus está dizendo aqui para você nesta noite: não perca a esperança do seu milagre. Irmão Dani, quando uma pessoa perde a esperança, ela não encontra mais razão para lutar. Ela se abate, desanima. Mas pastor, sabe o médico, por favor. O médico disse que eu não vou mais andar. A médica disse: pastor, por favor. A esperança é a força que nos impulsiona para ir adiante. Você passar na faculdade, você não tem condição de faculdade para pagar, é impossível. Não é impossível. Diga para o teu irmão, diga para alguém: você precisa olhar para o futuro com esperança.
Aí eu te pergunto, me responda: o que é olhar para o futuro com esperança? O que é olhar para o futuro, bispo, com esperança? Já que o senhor me disse que eu tenho que olhar para o futuro com esperança, o que é, bispo? O senhor está me falando que é para mim olhar para o futuro com esperança, mas o que é, pastor? Te falo. Sabe o que é olhar para o futuro com esperança? É você dizer: amanhã vai ser muito melhor do que hoje. A porta que fechou ontem, amanhã o meu Deus está abrindo uma porta melhor. O médico disse que é impossível, mas ele vai ver eu andando, ele vai ver eu respirando, ele vai ver eu comer o milagre. Olhar para o futuro com esperança é você dizer: pode o mundo desabar sobre mim, mas eu creio que Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai me levantar, Deus vai entrar com providência. E Deus está dizendo para você nessa noite: não perca a esperança, vai adiante, vai atrás, luta pelo teu objetivo, luta pelo teu sonho. Pastor, mas disseram: é impossível para o homem, é impossível para o diabo, mas não é impossível para o Deus que você serve. O Deus que você serve, tudo ele é possível. Quando todos dizem que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando todos dizem que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Vamos lá, vai. Sei que não é. Não podem se frustrar. Vai. Favor. Bem alto, vai lá, ó. O Deus do impossível não desistiu de sua voz. Escute isso. Vire para alguém e diga assim: pare de limitar o poder do seu Deus e nunca perca a esperança do seu milagre. Nunca perca a esperança que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Se minha esposa tivesse tido a esperança há 26 anos atrás que eu poderia ser liberto das drogas, jamais ela estaria vendo eu pregar a palavra aqui hoje. O lado direito do meu nariz não respira, perdi ele de tanto cheirar cocaína. Tenho 2 nódulos no pulmão de tanto fumar maconha. Meu fígado perdido de tanta cachaça. Mas ela nunca perdeu a esperança. Ela acreditava que Jeová poderia fazer um milagre. E Deus está dizendo para você, esposa, não perca a esperança que Deus pode mudar a história do teu marido. Deus está dizendo para você, marido, não perca a esperança que Deus pode mudar a história da sua esposa. Deus está dizendo para você, mãe, não perca a esperança que Deus pode tirar ela lá do mundo, lá das trevas, lá da prostituição, do lesbianismo, da onde você possa imaginar. Deus está dizendo para você, irmão, não perca a esperança que Deus pode mudar a história da sua irmã de sangue, do teu irmão de sangue. Deus está dizendo, não perca a esperança, filha, que eu posso mudar a história do teu pai.
pai, que eu possa mudar a história da tua mãe. Não limita o poder de Jeová. Deus é todo poderoso, o onipotente Jeová, o soberano Deus. A Bíblia diz que Ele é tão poderoso, aleluia. Jó diz que todos os raios que foram lançados sobre a terra, Ele pega toda na mão direita e ajunta todos os relâmpagos, aleluia. João, quando está na ilha de Pátimo e depois sobe ao céu, ele ouve a voz de Deus como a voz de trovão e muitas águas. Deus é tão poderoso que Isaías diz que Ele ajunta toda a água que está neste planeta, todo o oceano Atlântico, Pacífico, Índico, todos os rios que você imaginar, o Rio Negro, o Rio Amazonas, o que você imaginar de rio, o que você imaginar de água que tenha, vai cair nessa terra. Isaías diz que Ele ajunta tudo, faz uma gotinha só e coloca dentro de um pinga-gota danador. Deus está dizendo para você: não limite meu poder. Eu não sou Deusinho sentado numa cadeira de balanço, aposentado com cabelo branco, esperando a morte me levar. Deus não é esse Deusinho sentado numa cadeira de balanço, aposentado, não. Ele é soberano. A palavra soberano é que Ele governa acima de todo. Há uma canção que os irmãos sempre cantam aqui: o nome dEle é sobre todo reino, o nome dEle é sobre todo governo, o nome dEle é sobre todo domínio. Ele está sobre tudo, sobre todo. Isaías olhou para o céu e disse: ei, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A palapassúria, a sola dos teus pés descansava sobre o planeta. E chega o nosso Deus, um Deus pegando o planeta Terra como uma jabuticaba na mão e movendo para lá e para cá. E Deus está dizendo: não limita o meu poder e não perca a esperança. Eu vou fazer um milagre. Diga para o teu irmão: o meu Deus não é um ser de cabelo branco, assentado numa cadeira de balanço, desfrutando de aposentadoria. Ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele criou os céus e a terra, sabe como? Haja. Ele separa a água da terra, dizendo: haja separação. Ele coloca o rei do dia, o sol. Fica aí, sol, só com a palavra, só com a voz, só com a palavra. Se Ele fez tudo isso, o que Ele não pode fazer pelo teu problema, pela tua vida, porque você não confia nele? Pare de limitar o poder dele. Se o teu Deus criou os céus e a terra, as estrelas que são incontáveis, e Ele chama cada estrela pelo nome, e elas obedecem, o que Ele não pode fazer pelo teu problema? Se com uma palavra Ele disse: Lázaro, sai para fora, o cara estava morto, saiu andando, o que Ele não pode fazer com o teu problema? Pare de limitar o poder dele. Repito: Deus não é um homenzinho de 1,80 m sentado numa cadeirinha. Ele é um ser. João disse: quando viu, brilhava mais do que o sol de verão às 3 horas da tarde. Pare de limitar o poder desse Deus. Com todo respeito, tema mais a Ele. A Bíblia diz que chegará um dia que Jesus só com assopro vai fazer o diabo virar cinza. Pare de limitar o poder dele. Não limite. Sara um dia deu risada. Deus em forma teofânica visitou Abraão e disse: Abraão, onde está Sara? Abraão disse: está ali na tenda. Fala para tua mulher Sara, ela é estéril e velha. Daqui 1 ano eu volto, vai ter um filho no braço.
Sara limitou o poder. A Bíblia diz que Sara deu risada. E Deus disse: Sara, por você ter rido, o que eu disse vai acontecer. Abraão estava com 99 anos, Sara com 90. Ela era estéril, nunca tinha sido mãe. Abraão já na idade avançada. Deus veio com o seu poder, visitou o ventre de Sara, tocou a madre dela. 9 meses nasce Isaque. Deus manda dizer: pare de limitar o meu poder. Não me trate como um homem pequeno. Sou tão poderoso que te conheço por dentro e por fora. Sou tão poderoso que sei quantas vezes o teu coração bateu desde a barriga da tua mãe até agora. Diga-me quantas vezes bateu o teu coração. Um dia Jó começou a discutir comigo, diz o Senhor. E eu perguntei: Jó, me diga, onde está o depósito dos ventos? Me explique quem faz o vento soprar. Jó, me explique como eu formo a neve e como eu derrito ela. Jó, me explica, Jó, como eu formo o homem através do esqueleto. Pare de me limitar, diz o Senhor. Creia, eu vou fazer um milagre na sua vida, diz o Senhor. Diga para o teu irmão: pare de limitar Deus. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele está tocando na sua madre. Ele está abrindo uma porta onde você imaginava. Deus está entrando com um milagre na sua vida. Creia, acredite. 4. Emanei kamai choha. Chuia que sou e me flastai, yomen Deus. 4. Como olhar para a vida com os olhos de Deus. Pare de olhar para as suas lutas como maldição, mas veja como bênção. Diga isso para alguém. Pare de olhar para as lutas da vida como maldição de Deus e veja como bênção. Agora eu uso o verso 20. Porém, ela lhe dizia: não me chameis mais de Noemi, me chama de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi estava olhando para a morte do marido como maldição. Noemi estava olhando a morte dos filhos como maldição. Noemi estava olhando para as perdas e perdas e perdas e perdas como maldição. Noemi pensou que, e dizia só nessas palavras, que Deus estava trabalhando contra ela, quando na verdade Deus estava trabalhando por ela. E Deus manda lhe dizer nesta noite: pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, seu destino é sofrer. E quantas vezes, bendito seja Deus, você disse: eu nasci só para sofrer. Olha aí, os outros não têm luta que eu tenho.
As pessoas não têm nenhum problema que eu tenho, a saúde de ferro deles, ó a minha. Pare de olhar para os teus problemas como maldição de Deus e comece a ver como bênção de Deus. Exemplo, fujo do texto, o irmão José. Ao olhar humano, filho, José poderia falar assim: Deus está me amaldiçoando aqui no Egito, vendido pelos meus irmãos, acusado de estuprar minha ex-patroa, preso por uma acusação falsa. Só que José não olhava aquilo como maldição. A Bíblia diz que José, lá na frente, tornou-se segundo o auxiliar de Faraó. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Jesus. Então pare de ficar falando e pensando pelo fato de você estar passando por uma luta: meu destino é sofrer, eu nasci para sofrer. Irmão, embora neste mundo você passa por aflição, Deus diz: mas você não foi destinada a sofrer. Diga para alguém: o projeto de Deus para a sua vida não é o sofrimento, é a bem-aventurança. Levante a tua mão que lá vai. Que suador que está nesse altar. Levante a tua mão. Por esta palavra eu quero declarar sobre você: as suas leves e momentâneas lutas, tribulações, dificuldades, diz o Senhor, eu vou converter em um eterno peso de glória sobre a tua vida. Venha o que vier, diz o Senhor, eu vou converter num eterno peso de glória para a sua vida. Eu vou converter, o seu choro está durando só uma noite, mas já preparei a sua alegria no dia de amanhã, diz o Senhor. Você vai começar a cantar cânticos de vitória, cânticos de conquista, cantos de bênção. Eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre você: tribulações se converterão em eterno peso de glória. Haverá cura, haverá milagre, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá progresso na sua vida. Deus vai entrar com providência aonde você está pedindo há tempo, e diz o Senhor, é só você e Ele no silêncio. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em você. Estou terminando. Você vai para casa abençoado? Bom, eu estou, não sei você. Mesmo quando não encontramos explicações para o nosso sofrimento, diga pela fé: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque Deus me chamou segundo o seu propósito. Deus está dizendo para você nessa noite isto: saia daqui gritando forte no teu coração: eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Jeová. Aleluia. Escute, o final da história de Ruth e de Noemi foi um final de vitória, e eu declaro: o final da tua história vai ser um final de vitória, vai ser um final de honra, vai ser um final de glória e de mais glória, diz o Espírito Santo nesta noite. Quem te humilhou vai ser humilhado, quem te envergonhou vai ser envergonhado, quem duvidou da tua fé vai abrir a boca, ficar de boca aberta
e dizer: meu Deus, eu não acredito. Você pode acreditar, Deus existe e Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Deus vai mudar a tua história. E o Senhor manda dizer uma coisa: a tua história quem escreve é Deus. A caneta está na mão de Deus e na mão do diabo. Na tua história só teve uma vírgula, não um ponto final. Então se teve uma vírgula, é porque Deus vai dar continuidade na tua história. E a continuidade na tua história é gloriosa, diz o Senhor nesta noite. A continuidade da tua história é gloriosa. Parentes vão se dispersar de perto de você, porque não vão aguentar ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer muito mais. Você vai começar a observar. Sabe que Deus está dizendo a pessoas que pisaram no teu calo, te humilharam, te afrontaram, duvidaram de você. Deus está dizendo: eu vou trazer para te pedir perdão. Vou trazer até você para te pedir perdão, porque tocaram foi no meu nome, diz Deus, e não tocaram em você. Esta é a palavra. Pecomenou e comentou e raceia, pecou e tchou e luplastioia, melhor que mandai chamaia. Louvou Essei, louvou Sarai, louvou Riocou Cholemiaia, Cheiorio Chorioiola, Iuchecou Encheia, Emia Cheia, Irianda Saria Mandaia. Eu cuido de você, eu cuido dos seus, eu não te deixo, eu não esqueci da tua lágrima, e hoje eu te pego pela mão sua e te digo: acalma teu coração, eu estou no controle, diz o Senhor. Levante a mão, adore. Levante a mão, tenha glória. Levante a mão, fala em língua. Levante a mão, manifesta a tua glória. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Deus não esqueceu de Noemi. Deus não esqueceu de Ruth. Deus não esquece de você. Deus não esquece da nossa família. Que mandai. Ei, Jeremessúria, Yamanda Seremihaia. Levante a mão para adorar, igreja. Levante a mão, igreja, adore, igreja. Glorifica, adore, bendiza ao Senhor. Amantemente o montonou que manda naia. Oh Espírito Santo, ai Jesus, Jesus, a poder, a presença dEle está neste ambiente. Ele está falando, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra, 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 palavra. Oh, adore ao Senhor. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Chore, pode chorar. Chore mesmo. Chore, 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 chore. É Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus.
Você não perdeu, envie. Quem não veio perdeu, quem não veio perdeu. Mesmo no frio você veio, mesmo doente você veio, mesmo debaixo de antibiótico você veio, mesmo com dor você veio, porque Deus queria falar com você. Não é pelo YouTube, é presencial, tete a tete, você e ele, você e ele, você e ele, você e ele. Quase você não veio, o diabo entrou na tua casa e quase você não veio, mas você veio, você veio, você veio. Então levante a mão, solte um glória, solte um glória, solte um glória. Oh, aleluia! Meu Deus! Aleluia! Vivia conte Hamassúria, Elemanto que mais. Adore esse Deus. Eliabacai que ona. Aleluia. A gente vai orar para ir embora. Toque no vizinho, diga bem forte para o vizinho ouvir, bem claro, diga bem nítido. Diga assim: quando você perde o controle, Deus continua no controle. Quando você perde o controle, Deus continua no controle. Quando achamos que Deus está indiferente à nossa dor, quando achamos que Deus está pouco se importando com o nosso sofrimento, quando achamos que Deus virou as costas para nós e só atende os nossos vizinhos, Ele chega. E quando Ele chega, Ele abre a porta da esperança. E Ele chega e diz: vem cá, eu preciso mostrar que eu estou trabalhando ao seu favor. Oh, Macabadaia, porque eu trabalho e você não precisa ver. Eu trabalho no silêncio, meu silêncio fala mais do que as palavras. Eu não me achei indiferente à sua dor, minha filha. Eu não achei indiferente à sua dor, meu filho. Ele vem, saltando pelas muralhas. Ele vem, por cima do monte de Sião. Ele vem. Eu recebo a mensagem, mas eu vou esperar mais 2 dias, depois eu chego, Marta e Maria, porque eu preciso ressuscitar e não é curar. Sabe que Deus está dizendo: eu ainda não ressuscitei o seu Lázaro, porque eu estou esperando os fofoqueiros se reunir para ver um milagre que eu vou fazer na sua vida. É grande o milagre, pega na mão, diga para o teu irmão: é grande o seu milagre, é grande o seu milagre, é grande o seu milagre. Em Calabai, em Omaha. É por isso que ele demorou mais alguns dias, porque ele precisava esperar em volta do sepulcro de Lázaro os fofoqueiros se reunir, os incrédulos. Como ele é onisciente, mesmo longe, já sabia que estava todo mundo ao redor. Ele olhou para os discípulos: vem cá, nosso amigo está adormecido, vamos para lá. Jesus ainda não fez o seu milagre, porque Ele está ajudando um povo para ver o que Ele vai fazer na sua vida. Você recebe ou não a palavra? Filho, diga para o teu irmão: Jesus ainda não fez o milagre, porque Ele está esperando juntar um povo
que duvidou da sua fé para ver o seu milagre. Irmão José, quando ele viu aquele povo que estava ali, só chorando Lázaro, a morte de Lázaro, e quem sabe no meio do povo alguns dizendo: já era. O homem chega, o meigo nazareno, com aquele olhar meigo nazareno que só ele tem, com as suas alparcas nos pés, as suas roupas todas cheias de poeira, o homem todo deformado, sem aparência nenhuma, como diz Isaías, sem estudo, nasceu na manjedoura, a mansidão, a simplicidade, sem nada de conhecimento teológico estudado, mas aperfeiçoado pelo céu. Ele viu que estava um povo que zombava de Marta, um povo que zombava de Maria, um povo que dava risada, quem sabe delas, e sabendo ele falou: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que saiu do sepulcro que estivera morto. O teu milagre está saindo do sepulcro, diz o Senhor. Então eu termino com esta fala. Quando você acha que Deus está indiferente com o teu sofrimento, Ele mostra que sempre esteve trabalhando a seu favor. Aí Ele diz, e a gente vai orar, ir para casa, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, o quê? Nem com os olhos se viu Deus além de ti, para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Pega na mão do teu irmão e diga: o meu Deus está trabalhando pela sua vida. Trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo as águas ao meu e ao seu favor. Tu acha que Deus deixa esquecido o quanto você é fiel e obediente a Ele? Tu acha que as suas renúncias contra o pecado, o seu eu, você se nega todo dia e pega essa maldita cruz todo dia? Tu acha que Jesus está se esquecendo disso? Não. Aleluia. A recompensa virá. A recompensa virá. A recompensa virá. Não, você não entendeu. A mãozinha está no bolso. Levante a mão. A recompensa virá. Bate no ombro, diga: a recompensa sua está vindo. Você que está online ao vivo, a recompensa virá. Se você nega a si mesmo todo dia e toma a tua cruz, a recompensa virá. Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha. Ele está trabalhando, mamãe, Ele está trabalhando, papai. A obra vai ser linda naquele filho, a obra vai ser linda naquela filha. Recebe esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Olhe para a vida com os olhos de Deus. Glória a Deus. Pastor Emiliano, por favor, encerra o culto. Glória a Deus.
Alai xarabraçuri de ralabassúria. Se coloque em pé nesse momento. Irmãos, eu estou sentindo muito Ele aqui. Jesus, glória a Deus. Por isso que Deus lhe trouxe aqui nesta noite, para você ouvir a voz dEle. E o diabo pensa, não é, que ele venceu, mas Jesus, Ele venceu, sempre vai vencer. Quantos estão abençoados nesta noite? Amém? Olhe para essa pessoa e diga assim: o seu milagre vai ser muito grande. Glória a Deus. Você crê? Você crê? Vai ser muito grande o que Deus vai fazer, está fazendo. Aleluia. Oh Jesus, feche os olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, a sua presença, Deus, é forte, a sua palavra, Deus, ela é verdadeira, fiel. Meu Deus, muitas pessoas entraram aqui nesta noite, meu Deus, sem esperança, meu Deus, triste, abatido, mas a tua palavra veio de encontro. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela sua presença. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, nós cremos no Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, nos leva em paz, debaixo da sua paz, do teu Espírito, da sua presença. Como é bom te servir, como é maravilhoso estar na sua casa, meu Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que trabalha, Pai. Obrigado, Senhor, leve o seu povo em paz. Em nome de Jesus nós oramos para a sua glória. Amém e graças a Deus. Amanhã 8 horas da noite, culto de... Esteja aqui amanhã buscando a presença de Deus. Amém. Glória a Deus.